E hoje mais um vídeo de cunho educativo aqui para vocês. Vamos falar de algumas empresas que estão entre as mais eficientes da bolsa. Então, grave essa frase aí. Ações de empresas eficientes. É uma das características principais que você, investidor, precisa buscar, porque é isso que gera caixa, é isso que gera lucro e, consequentemente, gera mais crescimento e gera mais dividendos no futuro, dependendo do modelo de negócio da empresa. E além disso, algumas dessas ações que nós vamos comentar aqui hoje, elas podem também estar descontadas. Então olha só, ontem nós tivemos a decisão do Copom, que decidiu por mais uma alta na nossa taxa básica de juros, agora a Selic em 13,25%, e basicamente isso quer dizer juros mais caro. É juros caro para você, é juros caro para as empresas, e com base nesse contexto, você, investidor, precisa prezar por empresas eficientes, porque são elas que vão se sustentar diante desse cenário completamente adverso, um cenário bastante desafiador no curto prazo. Então, vamos começar esse vídeo com base nessa ótica, nessa linha de raciocínio, e você vai conseguir entender. E a primeira empresa então que eu trago aqui para a gente comentar com base nessa linha de raciocínio é a Klabin. As ações e units da Klabin custando nesse momento R$ 20,65, uma desvalorização aí de 18% nos últimos 12 meses, ou seja, pode estar descontada, mas o ponto de interesse aqui, o ponto que chama a atenção no caso da eficiência, primeiramente olhando a dívida. Vejam que a Klabin vem reduzindo a dívida fortemente. No período aí de 2 anos caiu pela metade praticamente. Enquanto isso, a margem EBITDA segue na direção contrária, né? Vem subindo fortemente, e esse é um indicador de que a empresa está melhorando o seu operacional. Ou seja, margem EBITDA subindo é a empresa gerando lucro através da sua operação principal. O EBITDA, ele é o principal termômetro de geração de caixa operacional de uma empresa. Ele fala para nós se o negócio dessa empresa dá dinheiro ou não. Simples assim. E com base nas informações oficiais divulgadas aí pela Klabin, ela teve aí um salto relevante no seu EBITDA, né? Mais de 38%, e isso contribuiu aí para impulsionar o resultado da empresa. Então olha só, voltando aqui para o nosso racional de empresa eficiente, a gente pode concluir até aqui que muito provavelmente essa é uma empresa que a alta de juros não vai impactar tanto assim na eficiência operacional da empresa, porque ela mostrou para nós claramente aí nos seus resultados que ela tem um negócio gerador de receita. É um negócio que gera resultado, gera lucro, e consequentemente, como nós vimos, é uma empresa que faz uma boa gestão do seu capital, uma boa alocação de capital, e isso garante sustentabilidade e crescimento do negócio dessa empresa. Então fica essa dica para você na hora do embasamento aí da sua análise, na hora de você buscar por boas empresas, veja também pela ótica da eficiência operacional. Busque por empresas eficientes. E o melhor indicador para você fazer isso é através do EBITDA e o crescimento da margem EBITDA. Mas seguindo aqui ainda nos indicadores da Klabin, nós temos também uma margem líquida voltando a subir, é a empresa dando lucro, né, depois aí de um período aí mais ou menos em 2015 até 2020 de inconsistência, e aí volta, né, a crescer receita e lucratividade. E já nesse outro gráfico, né, a gente observa o lucro versus cotação. Lucro subindo, cotação caindo. E aqui, se a gente pensar pela lógica, né, de que a cotação ela tende a seguir o lucro da empresa, a ação pode estar barata aí dentro desse contexto, mas o que é inegável é que o operacional da empresa, que a eficiência do negócio da empresa melhorou significativamente. E no resumo aí da obra, é uma empresa que está investindo no seu próprio crescimento,
ao mesmo tempo que vem pagando dividendos, vem remunerando o acionista de forma recorrente, ao mesmo tempo em que investe no crescimento. E a próxima empresa que vem muito bem operacionalmente falando é a PetroRio. E nesse momento as ações da PetroRio custando R$ 25,67, é uma valorização aí de 27% nos últimos 12 meses. Talvez aqui a empresa que mais tem chamado a atenção do mercado aí nos últimos meses seja a PetroRio, porque em se falando de eficiência operacional, essa empresa tem feito isso com excelência. Inclusive reportou recorde na produção, reduziu os custos de extração, caindo aí para os menores níveis históricos, além da maior geração de caixa no trimestre, e com isso a margem EBITDA da empresa atualmente aí acima dos 70%. Ou seja, é um percentual de lucro operacional muito relevante frente ao faturamento do negócio. E o investidor segue na expectativa de mais um bom trimestre com um bom resultado. Recentemente, a PetroRio divulgou aí o seu relatório de produção referente a maio, produção e venda, e o somatório total aí levemente acima do mês de abril em termos de produção. O investidor que está posicionado em PetroRio muito provavelmente está vislumbrando aí tempos ainda melhores para a empresa, tendo em vista que ela fez a aquisição recentemente do campo de Albacora Leste, que ainda está em fase de transição. Alguns analistas apontam que essa aquisição tem o potencial de dobrar a produção da empresa, sem falar da negociação da empresa com a Petrobras para aquisição de outros campos. Um movimento muito importante que, se acontecer, segundo algumas análises que eu li, caso ocorra, tem o potencial de destravar ainda mais valor para as ações da PetroRio, uma vez que ainda não estaria aí precificado pelo mercado hoje. Mas voltando aqui para o tema eficiência operacional, a PetroRio é sem dúvida nenhuma uma das empresas mais eficientes da bolsa hoje em dia. E eu queria até saber a sua opinião. Você tem as ações da PetroRio? Você investe nessa empresa? Você está estudando essa empresa? O que você acha? Bom, e sempre que a gente fala de empresas eficientes, de eficiência operacional, de margens de rentabilidade, não tem como a gente deixar de lado, não tem como a gente não olhar para as empresas do setor elétrico. Especificamente aí as transmissoras. São empresas que têm vantagens competitivas muito grandes, uma forte barreira de entrada, porque os contratos são de longa duração, e em se falando aí de margens operacionais, de eficiência operacional, eu trouxe aqui 3 empresas do setor elétrico, Transmissão Paulista, Alupar e Taesa. Hoje elas têm talvez aí as maiores margens do setor. E no caso aí dos indicadores de eficiência, elas estão bem interessantes, como vocês podem ver aí pelas margens, são altíssimas, acima aí de 70%, e possivelmente você que está analisando empresas do setor elétrico, muito provavelmente você vai esbarrar em alguma dessas 3 empresas na sua análise. E aqui não tem muito o que falar, o setor é indiscutivelmente muito bom. Bom, mas vamos lá com a próxima empresa. Essa aqui pode estar descontada, tendo em vista o potencial de crescimento dessa empresa, e em termos aí de eficiência operacional, ela tem melhorado bastante. Eu estou falando aqui da Santos Brasil. Nesse momento, as ações custando R$ 6,52, mais de 30% desvalorizada nos últimos 12 meses. Olhando os indicadores de valuation, a gente vê que estão negociando abaixo aí da sua média histórica, principalmente o indicador EV/EBITDA, enquanto a dívida da empresa vem em queda, o que é sempre muito bom. E por outro lado, a margem EBITDA subindo fortemente, atualmente aí em cerca de 40%, conforme as informações oficiais divulgadas pela empresa. E isso reflete o que nós estamos discutindo nesse vídeo, que é a melhora operacional da empresa. Com isso, a margem líquida segue acompanhando essa alta, sinalizando aumento de lucro. É mais uma empresa que, em termos aí de indicadores, pode estar muito interessante. E quando a gente olha para o histórico de receita e lucratividade, a gente vê que depois aí de alguns anos estagnada, a empresa volta a crescer. Olhando também para o lucro versus a cotação, a gente vê que está abaixo, e se a gente pensar que no longo prazo isso tende a seguir subindo em conjunto, a empresa pode estar descontada hoje. E obviamente todo investimento tem que ser olhado
lá na frente, olhado no futuro. E aqui nós temos uma empresa posicionada no setor portuário, onde boa parte do crescimento econômico do Brasil passa pelos portos, e por fazer parte diretamente da infraestrutura do nosso país, a empresa pode, talvez no futuro, arrematar leilões que ainda podem surgir e crescer ainda mais, se beneficiando aí da cadeia logística brasileira. E a próxima empresa que vem operacionalmente muito bem é a São Martinho. Saindo, um pouco aí da mesmice, essa aqui é uma empresa muito pouco comentada, posicionada no setor sucroenergético, é uma das maiores empresas desse segmento aqui no Brasil, e as ações da empresa hoje custando aí R$ 44,51, estão valorizadas em cerca de 14% nos últimos 12 meses, e já indo aqui direto ao ponto, que é a eficiência operacional do negócio da empresa, nós temos aí uma margem EBITDA crescente, e nos últimos anos, e historicamente, o crescimento de receita e lucro da empresa é bastante evidente, e fazendo aqui uma comparação com empresas semelhantes, com empresas de negócios semelhantes, como por exemplo a Raízen, a Vibra e a Jalles Machado, a São Martinho estaria mais interessante nesse momento em termos aí de indicadores fundamentalistas dos últimos 12 meses. Destaque aí para os indicadores de eficiência, que nós estamos discutindo, e também o endividamento e rentabilidade, que nesse momento são bastante superiores aqui para o lado da São Martinho. Em termos gerais, é uma empresa aí com um bom histórico financeiro, uma empresa com consistência de lucro, e além disso é uma empresa que remunera também o acionista aí de forma recorrente. E quando a gente olha para o lucro versus cotação, é um exemplo de empresa em que a cotação vem seguindo a sua lucratividade no longo prazo, e quem investiu lá atrás, pelo menos 5 anos aí, deve estar muito satisfeito com a empresa. Então hoje, na minha opinião, a Bolsa tem boas empresas, operacionalmente muito bem, com capacidade aí para peitar essa alta de juros, que é muito desgastante aí para as empresas, e não só essas empresas que eu citei aqui, A Bolsa tem outras empresas também que a gente pode até falar mais à frente, que estão evoluindo bastante o seu operacional. Então fica essa dica aí para vocês hoje, na hora da sua análise, focar no negócio da empresa. É ele que vai mover a curva, é ele que vai garantir a sustentabilidade daquele negócio lá na frente no longo prazo, e é ele que vai remunerar os seus investimentos provavelmente, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos, e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!